O mês de março está acabando, chegando abril e acabando também com a esperança de muito torcedor de ver seu time campeão. O meu já foi, viu? O Brasileirão está de volta, e dos grandes só o Santos perdeu. Vamos aos resultados da primeira rodada. São Paulo 0, Sport Recife 0. Começou mal o São Paulo, hein? Em casa, hein? E o São Paulo foi vaiado pela sua torcida. Como diria o saudoso Nilson Vicente, impressionante Brasil. Mas o treinador justificou, né? Porque o time não ganhou. Olha o que ele falou. Não conseguimos sair com resultado, é normal sair desaprovado. Na Vila Sônia falam de Dorival no lugar dele. Hein? Cruzeiro 2, Mirassol 1. O Mirassol vai ser saco de pancada nesse campeonato, gente? Mirassol, até pouco tempo jogava com o Tupã, agora está no Brasileirão. Pode isso, Arnaldo? Grêmio 2, Atlético Mineiro 1. Atlético também não está se encontrando, hein? Fortaleza 2, Fluminense 0. E após o jogo teve um bate-boca pesado lá no vestiário do Fluminense entre Mano Menezes e Thiago Silva. E o Mano bateu boca e caiu, né? O trabalho dele não vinha sendo aprovado assim, né? Desde o ano passado. Mas o que foi que ele disse sobre a expectativa, a previsão dele para esse campeonato? Olha como ele estava irritado. Ele falou, não faço previsão, não sou daqueles. Quem faz previsão é mãe de Iná. Para quem não sabe quem é mãe de Iná, era uma a adivinhadora que tinha na televisão, né? Que fazia essas coisas aí, fazia previsão e tal, né? Mas já morreu, viu? Faz tempo, hein? Juventude 2, Vitória da Bahia 0. Flamengo 1, Internacional de Porto Alegre 1. Gente, o Abel, hein? Palmeiras e Abel estreou mal, muito mal. Palmeiras 0, Botafogo 0. Abel e Leila não gostaram, né? Nem era para menos. Né? Em São Januário, o Santos começou bem, mas sofreu virada. Vasco da Gama 2, Santos 1. Aí não pode, né? Neymar não jogou, Soteldo não jogou, uma zaga dormindo em campo. Na Bahia, o Corinthians jogou com o time reserva e somente empatou. Bahia 1, Corinthians 1. O Bahia com 11 desde os 12 minutos do segundo tempo. Fecha a rodada hoje, Bragantino e Ceará. Ainda é cedo para se falar em classificação, né? Falemos então dos paulistas na próxima rodada. Nós teremos Sport e Palmeiras, Atlético Mineiro e São Paulo, Mirassol e Fortaleza, Santos e Bahia, Corinthians e Vasco, Fluminense e Bragantino. Vamos ao noticiário geral. Esse estádio que os senhores estão vendo aí, ó, bem localizado no Alto do Pari, em São Paulo, vai ser demolido e vai dar lugar ao moderno estádio com capacidade para 60 mil pessoas. Parece que dessa vez agora a Portuguesa de Desporto vai crescer um pouco, né? Porque está meio apagadão, parecendo cinza de fogueira, hein? Gente, e a seleção? A seleção está sem treinador. Dorival vai cair, não vai se reunir, se reuniu, caiu. Quer dizer, onde tem fumaça tem fogo, né? E o Dorival já não é mais o treinador. E a direção da CBF se reuniu nesse final de semana e falou, Dorival, tchau, hein? Vai explicar o quê? O desempenho da seleção brasileira nessas eliminatórias? Não tinha que explicar nada. Ele foi expor o quê? Contradições? Ver o que é que pode ser feito? Não tem mais. Teve a chance que precisou, né? Agora, disso aí tudo, o que sobrou de bom é que parece que agora a seleção vai convocar somente os jogadores que estejam atuando no Brasil. Pode buscar aquele povo lá fora aí, não está com nada, hein? Estão cotados para o lugar do Dorival o Luiz Felipe, do Flamengo, Renato Gaúcho, Jorge Luiz, o Ancelotti, do Real Madrid, já falou que não vem, Jorge Jesus, português, e o Abel. Gente, vocês já pensaram o Abel na seleção? É brincadeira, hein? Faz isso comigo não, hein? Você sabia que inventaram uma pirâmide com os clubes mais populares da América do Sul?
Já não chega aquelas pirâmides aí de dinheiro, né? Agora fizeram de clube, né? Olha quem são os gigantes. Os primeiros do topo: Boca, River, Peñarol, Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Santos e Olímpia. Mas cadê o Corinthians? Na segunda base da pirâmide está o Racing, o Colo-Colo, o Grêmio, o Inter e o Corinthians. Ah, não, o Corinthians tem que ficar no topo, né, gente? E Corinthians, né? O Corinthians saiu mal no campeonato do Paulistão, né? Entrou no Brasileirão e já tem pela frente a Copa Sul-Americana. O Corinthians não para. O Corinthians é uma máquina de jogar, né? Na primeira rodada vai pegar o Huracan. É coisa ruim, hein? Na segunda, o América de Cali. Pior ainda. E depois o Racing do Uruguai. Ou seja, não tem moleza para o Corinthians, né? Aí depois, já na quarta rodada, são os jogos de volta. Mas tem coisas no futebol que a gente não encontra explicação. Uma delas envolve o jogador Miguelito dos Santos. O habilidoso jogador é titular absoluto na seleção boliviana. No Santos, ele é banco às vezes. Dificilmente entra em campo e quando entra é por poucos minutos, quando o time já está perdendo já e não tem jeito de virar. Aí fica difícil, né? E agora ele foi emprestado ao América Mineiro. Menos mal, né? Ah, detalhe, ele é da seleção boliviana e no Santos não joga. Joga uns pernas de pau lá, jogador do empresário. Que Miguelito mostre todo o seu futebol lá para os mineiros. Gente, a imprensa, em tom de brincadeira, escalou a seleção da paz. Aquela seleção ideal, ou seja, com aqueles jogadores educados, que só vão na bola, que não dão chutão, que não machucam ninguém, que não fala palavrão, que não xinga. Enfim, os anjos do futebol. Veja quem são. Goleiro Fábio Costa. Esse aí batia até na sombra, né? Jogador Fagner, que agora está no Cruzeiro. Esse aí bate até no pensamento. Odivan e Júnior Baiano. Esse daí. Sandro Goiano. Gente, Sandro Goiano é brincadeira, hein? Serginho Chulapa e Felipe Melo. Desse time ainda tem Luiz Fabiano, Kleber Gladiador, olha o nome do cara, e Edmundo, né? Mas santo aí era o Edmundo, né? Com esses caras em campo aí não tinha cartão amarelo, não. Era só vermelho, né? O ex-jogador Cafu tem sido um defensor da convocação de jogadores que estejam atuando no Brasil para a seleção. Olha o que foi que ele disse aí, ó. Quanto mais brasileiros passarem a jogar na Primeira Liga, menos chances o Brasil tem de vencer a Copa do Mundo. Por que será que ele falou isso aí? Uma frase enigmática, né? Deve saber o que é que está falando, né? Ou seja, lá os caras não sabem jogar, é isso? Gente, o Corinthians tem agora como meta o Campeonato Nacional e a Copa Sul-Americana, e por isso mesmo quer manter o time e, se possível, reforçar ainda mais. Uma das primeiras providências é acertar os contratos que estão vencendo. Gustavo Henrique, valorizado, quer um substancial aumento. Quer. O presidente do Corinthians está coçando a cabeça para resolver os problemas do time, que não são poucos, né? E agora mais um. A Justiça negou o recurso de Augusto Melo e o processo de impeachment dele continua em vigor. A coisa não está boa não, né? E agora o Corinthians pode ser rebaixado também. Sabe por quê? Por causa de dívida. Nós vamos falar esse assunto aí nos próximos programas, né? Agora, volta e meia, sai um levantamento com as maiores torcidas do Brasil e quem cresceu, quem estacionou, quem diminuiu, quem parou, quem não vai para frente. Flamengo e Corinthians continuam líderes, com 24 e 19, respectivamente. O Corinthians está encostado no Mengo. Palmeiras tem 8%, São Paulo 7%, Vasco 4%, Grêmio 4%, Santos 3,1%, Inter 2%, Cruzeiro 2%. São os times, né? E por último está o Fluminense, com 2,4% da preferência dos torcedores. Fizeram outro levantamento, esse um pouco diferente, né? Clubes com torcidas do tamanho da população de alguns países. Essa é interessante, olha aí. O que o Flamengo tem de torcedores é igual à população da Somália. 41 milhões de habitantes eles têm. E o número de torcedores do Corinthians é igual ao número de habitantes da Suécia. São Paulo tem torcedores igual à população da Bulgária. O Palmeiras, população da Sérvia. O Santos tem uma população igual, tem uma torcida igual à população da Costa Rica. O Inter, igual à população do Panamá.
Atlético Mineiro, Noruega, ou seja, é muita gente torcendo, né? Muita gente torcendo e muita gente passando raiva. Vamos falar de racismo. O racismo continua sendo um grande problema, principalmente nos esportes. Volta e meia tem um caso. Aliás, toda semana, né? No geral, todo dia tem. E os que podem fazer de conta que estão tomando providência, né? Como as autoridades na Espanha. O Ministério Público da Espanha arquivou processo que investigava 2 torcedores do Barcelona por insultos racistas contra Vinícius Júnior. O caso aconteceu em 2023. A Justiça entendeu que as falas proferidas pelos torcedores não constituíram crime de incitação de ódio. Que canalice, hein? Não é com eles, né? Gente, tem jogador que vai bem num time, no outro não vai bem, aí no outro arrebenta. Contratado como a grande esperança do Corinthians para fazer gols, Pedro Raul fracassou no Timão. Jogou pouco. Fez um gol aqui, outro acolá, ficou encostado. Aí foi para o Ceará. No Ceará ele bombou, hein? Em 38 jogos no Corinthians, ele fez 4 gols e 1 assistência. No Ceará ele já fez 6 jogos, já fez 5 gols e 1 assistência. Ou seja, o ar do Ceará fez bem para ele, né? A coisa estava emperrada aí, né? Não tiveram paciência com o jogador e agora... Lembra do caso do Yuri Alberto? Já queriam mandar embora, deram um pouquinho de paciência e ele deslanchou. Aliás, foi eleito o craque do Paulistão, hein? Com muita propriedade. É muito comum hoje em dia torcedores se ufanarem de seu estádio. Ah, mas o meu estádio cabe mais gente que o seu. E acabam menosprezando os estádios menores, né? Desconhecendo aquele ditado de que os melhores perfumes estão nos pequenos frascos. Que consolo para quem tem um estádio pequeno. Pois bem, veja agora a taxa de ocupação dos estádios. Taxa de ocupação é diferente de capacidade total. A torcida do Corinthians, para variar, ocupa o estádio com 90% dos seus torcedores. Corinthians, esse aí vai mesmo, né? Agora, o segundo colocado, por incrível que pareça, é o Santos. 84,37% ocupam o estádio. Palmeiras 74, Cruzeiro 56, Grêmio 52, Bahia 51, Galo 51. Veja bem que nós estamos falando de estatística. O ex-jogador Ronaldo Fenômeno, que agora é cartola e que queria ser presidente da CBF, soltou uma pérola essa semana. Tá doido, né? Para ele, os estaduais deveriam ter somente 7 jogos. Mas que estadual é esse aí, gente? Segundo ele, o sistema é igual à Copa do Mundo. Assim, você liberaria 10 datas para o Brasileirão e Libertadores. Aí acabou o problema, né? E você, o que é que acha da ideia de diminuir ainda mais? O bom mesmo para o torcedor é o estadual, agora vai acabar? Aí como é que vai fazer, né? Nós falamos agora há pouco que o Corinthians está preocupado com a renovação de alguns contratos e a contratação de outros jogadores. O jogador Thales estava indo embora, né? Agora em junho, quando acaba o seu contrato. Ele foi aprovado como jogador corintiano? Foi, né? Ontem jogou muito no lugar do Yuri Alberto. Sofreu muito, apanhou muito e rendeu, né? Rendeu. Gente, a ONG de Tupã Arte e Vidas vai fazer um jantar de apresentação da sua equipe de atletismo, já com um novo uniforme. Essa equipe aí está com um padrinho novo, um padrinho bom, hein? Bigode grosso, hein? Vai ser dia 9 de abril na sede do CPP, na rua Antônio Pereira Gaspar. Estaremos lá prestigiando aí a ONG Arte e Vidas de Tupã e a equipe de atletismo. A você que nos acompanhou até agora, muito obrigado pela atenção. Continue aqui na TV Câmara. Em esportes, por enquanto, é o que há.